É tempo de voltar, ainda é tempo de recomeçar, ainda é tempo, ainda é tempo. Retoma de onde houve um abalo, retoma de onde houve uma queda, retoma de onde houve uma derrota, retoma o teu caminho, retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. Ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de recomeçar, ainda é tempo, ainda é tempo. Retoma de onde houve um abalo, retoma de onde houve uma queda, retoma de onde houve uma derrota, retoma o teu caminho, retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, e então receba a cura. Receba a cura. Então, Senhor, estamos aqui com o coração agradecido, porque nós fazemos parte desse todo e muitas vezes acreditamos que não tem mais jeito para nós, que estamos perdidos, largados, soterrados em meio às nossas ignorâncias e às nossas vontades, esquecendo
as tuas promessas para a nossa existência. Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos diz que ainda é tempo de recomeçar a qualquer hora, pois o Senhor nos disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. E o Senhor nos disse: fazei brilhar a vossa luz. Vá e não tornes a cometer o engano. Então, Senhor, nós temos o desejo de retomar, de avaliar onde foi que nos equivocamos, onde foi que nós caímos, observando as nossas derrotas e olhando de novo para a frente, para o alto e para Deus, caminhando rumo à porta estreita da salvação, pois ela sempre estará aberta, nos esperando. Não precisamos ter medo de adentrá-la, pois não seremos julgados, seremos bem recebidos. Essa hora dói, pois sentimos vergonha de nós mesmos e observamos aquela porta estreita e imaginamos que do outro lado alguém vai nos apontar o dedo. Mas não, o Cristo nos pede que aceitemos a correção, que aceitemos o amor, que pratiquemos o perdão, e toda graça se reverterá em bênção sobre nós. Então, Senhor, nós nos entregamos aos teus cuidados, ao teu consolo, ao teu conforto, e que o nosso coração se abra para recebermos tudo o que o Senhor nos endereça em todos os momentos da nossa vida. Estamos fadados ao progresso, não é escolha, é lei. Então, que saiamos dessa lama, desse lodo, para ver a tua luz e assim realizarmos como espíritos eternos o que é definido por Deus para as nossas vidas. Tende misericórdia de nós, Senhor, e do mundo inteiro. Que os nossos anjos guardadores, a espiritualidade amiga, que jamais nos abandona, Dr. Bezerra de Menezes, Cairbar, Irmã Sheila, tão querida, Jerônimo Mendonça, Meimei, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Dr. Inácio, Dr. Odilon, Irmão José, José Grosso e tantos outros, Senhor, Batuíra, tão queridos nossos, tão próximos, nos ensinando, nos agasalhando, nos acalentando. Muito obrigada por todos aqueles que se preocupam conosco. E hoje nós vos pedimos, Senhor, pelas nossas sombras, pelos nossos erros e por aqueles que nós atraímos, almas ainda no equívoco. Todos estamos assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos receber nesta noite o teu amparo, o teu consolo e o teu amor. Que assim seja. Muito bem, então, nossos amigos, estamos aqui, né, no lar do Pedro Paulo, lar cristão pronto-socorro espiritual em Goiatuba. Hoje é dia 12, 13. Hoje é dia 13 de novembro de 2022.
Então, estamos aqui com a família do Evangelho de Amor na live de número 902. O Alex passou para o outro lado para conseguir segurar a transmissão, que nós tivemos que fazer uma grande modificação aqui para conseguir fazer essa transmissão. E, então, o nosso boa noite, sejamos todos bem-vindos e boa noite aos amigos que aqui se encontram. Boa noite. Há quanto tempo, né? Saudades de todos. E é com imensa alegria que eu retorno a essa casa e me sinto acolhido por ela, tanto por nossos companheiros encarnados, irmãos, Pedro e família, como também para a espiritualidade que aqui atua e trabalha. Muito feliz por estar aqui mais uma vez, muito feliz por estar junto à família Eva, também adentrar aos seus lares. E muito feliz também por ter encontrado alguns companheiros, alguns irmãos dessa família, no encontro que estávamos em Uberlândia, né, do encontro da Fraternidade Sem Fronteira. Foi muito bom encontrar alguns que fazem parte dessa família fantástica que é o Grupo Eva. Tá? Muito obrigado por tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Muito bom nos receber aqui novamente, tá? Pedro, Laila. É uma alegria estar colaborando e já estamos trabalhando, não começando agora, né? Mas já tem mais de uma hora que já estamos em trabalho intenso, que a turma também do outro lado continua com essas vibrações, o trabalho é muito intenso e a gente tem que encarar isso com muita responsabilidade. O Alex passou para o outro lado, trabalhando muito, e a gente está aqui para colaborar com o nosso grande amigo Jesus, que Ele nos ampare, nos cuide, né? E que todos fiquem bem, que continuemos bem, e que as vibrações da noite possam nos auxiliar, auxiliar quem está em casa, e auxiliar principalmente aqueles todos que nós não conseguimos enxergar, mas que nós conseguimos sentir na casa, buscando o auxílio, buscando o amparo. Que todos possam ser amparados com essa força do amor de Jesus. Novamente, boa noite a todos. Dizer novamente, ser todos bem-vindos. Eu estava aqui lembrando a dificuldade do nosso irmão a manter o equilíbrio da ferramenta para a gente ter a permissão de entrar nos vossos lares. E a gente agradece muito ao Cristo, porque hoje é dia da gente aproveitar cada segundo da cantoria da nossa irmã, da fala do nosso irmão Carlos, do dizer da nossa irmã Marli, e de sentir principalmente a energia desse Mestre Divino. Não se faz longe, se faz perto daqueles que abrem o coração para Ele. Mas que possamos conectar algumas ideias. No capítulo 20 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, está lá, trabalhadores da última hora. Hoje, se a primeira música da filha era sobre o socorro, invertamos o papel de nós todos, nós aqui, vocês aí nos lares, quererem trabalhar com Jesus como trabalhadores da última hora. Há uma gama de irmãos muito necessitados do vosso auxílio, da vossa prece, da vossa vigilância. Façamos e cumpramos o nosso dever de cristão, de espírita, que se modifica gradativamente para o bem, e o bem só cresce quando a gente trabalha. Quando a gente executa o que Jesus nos pediu, vai e evangeliza, dá, oferece, limpa, cuida, socorre. Nós juntos, hoje, meus irmãos, que a gente possa se colocar no outro lado da moeda, naqueles que são invisíveis, na maioria dos seres humanos que só conseguem enxergar o que os olhos da carne vê. Imaginemos nós desencarnados precisando de auxílio. Hoje
a direção desse trabalho, principalmente, é para aqueles que ainda não se encontraram com Jesus, mesmo depois de ter perdido o corpo físico. Então, que cada um ofereça o que tem. Aquele que sabe rezar a Ave Maria, que reze a Ave Maria. Aquele que sabe orar o Pai Nosso, que reze o Pai Nosso. Mas aquele que também que sabe falar com Deus, que fale com Deus. E que a gente se una num só pensamento hoje, espíritas, evangélicos, católicos, budistas, qualquer credo religioso, que a gente se una para ajudar Jesus, o pouquinho que a gente oferecer, para que possa ter o fermento para levantar o pão bendito e ninguém mais passe fome nessa noite tão bendita de muita paz e muita luz. Eu desejo aproveitar cada segundo da estadia aqui com os meus irmãos aqui e do lado, junto com vocês e do lado de lá também. Muitíssimo obrigado. Cubra-me com teu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem em pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim tuas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia e o perdão, a cura do corpo e trauma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés,
estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Cuida de mim. Estou cantando aqui pensando, né, que cada um de nós é um universo íntimo e particular e ímpar. Cada um de nós tem o seu conteúdo, a sua experiência, a sua vivência e suas escolhas. Juntos nos assemelhamos por afinidade de gostos, de pensamentos, de sentimentos, de vibração, de energia, etc, etc. Nós todos já sabemos disso, de gostos, de tudo, né? Eu fiquei pensando aqui na grande lição que o nosso irmão Judas nos deu enquanto viveu encarnado aqui na época de Jesus. Ele estava certo ou ele estava errado? Ele escolheu o certo ou ele escolheu errado? Se nós pensarmos no que nós trazemos e nas condições que a vida nos oferece, nós todos estamos certos nas nossas escolhas. Aí vem a pergunta, mas como assim nós todos estamos certos? Eu acredito que ninguém, nenhum ser humano queira programar o próprio mal para a sua vida. Então, querendo acertar ou julgando que a nossa escolha seja certa, nós temos atitudes variadas durante as nossas existências. Então, o que nós fizemos, o que eu fiz há 20 anos e que eu achei, estou falando da Elizabeth, que eu achei que eu estava completamente certa, se hoje eu olhar para trás, eu penso assim, eu tinha outras maneiras de resolver aquela situação, mas naquela época, o que eu trazia de conhecimento, de habilidade, de entendimento, só me mostrava um caminho. Com a maturidade, com o estudo, com a evolução, com as experiências, com as dores, nós vamos aprendendo a fazer escolhas diferentes até que nós sempre façamos a escolha para o bem. Então Judas, se fosse questionado àquela época, por que você está fazendo isso? Ele diria, eu tenho certeza que vai dar certo, porque Jesus vai dizer assim, pode parar todo mundo, eu tenho poderes e pronto, acabou, ninguém põe a mão aqui, ninguém faz isso. Judas pensou nisso, mas ele não sabia qual era a proposta do Cristo, ele só sabia dele. Então Judas é julgado até hoje por nós, né? Nós questionamos muito a atitude dele, só que nós todos somos Judas, nós todos escolhemos e muitas vezes escolhemos o que achamos certo e o que é certo para mim não é certo para o outro. Onde eu quero chegar? Na misericórdia da Mãe de Jesus,
que foi resgatar o Judas e disse: dá-me tua mão, vamos recomeçar. Porque a evolução de Maria já chegou num ponto que ela olha para um filho e diz, como se fosse nós aqui mães falando assim: filho, não põe a mão no forno, porque o forno queima. Mas o filho só vai entender quando ele colocar a mão e falar: ai, 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 ele não põe mais. Então Maria nos convoca a todos, né? Vamos recomeçar. Vamos fazer diferente agora, porque você já entendeu que dessa forma, essa sua escolha, mesmo parecendo certa, tem outras melhores. Então, esses nossos irmãos, né, que se encontram aqui hoje, no vale da ilusão, vamos chamar assim, nas crateras das inverdades, das falsas verdades, é como se parassem no tempo e tivessem a certeza de que tudo que fizeram foi correto. Então, o convite é o seguinte: tem escolhas melhores que estas e que vão nos tirar esses irmãos dessas crateras para um lugar melhor. E nós só conseguiremos ter certeza disso se nós experimentarmos. E nós não podemos ter medo. Então, quando a espiritualidade chega nesses lugares e oferece, como Maria ofereceu: dá-me tua mão, a minha aqui. E Judas vacilou e ela disse: eu te ajudo, eu te garanto, você vai ter uma nova mãe. Ele dizia: não, nenhuma mãe me quer. Ela disse: você vai conseguir. Então esse convite é feito hoje para esses nossos irmãos: venham, vocês vão ter uma nova chance, com menos sofrimento, porque todos nós vamos progredir, todos nós veremos a luz. E quem oferece essa oportunidade é Jesus. Oferece a todos: dá-me tua mão, vamos recomeçar. E recomeçar não é fazer a mesma coisa que te levou ao equívoco, é fazer uma nova, é viver uma nova experiência. Então, quando vem essa canção, né? Cubra-me, mãe querida, com teu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Todo olhar que não julga é um olhar de paz. O dia que nós entendermos que nós estamos expostos também aos olhares externos, nós teremos misericórdia quando olharmos para os nossos irmãos. Nós também somos olhados. Não quer dizer que nós estamos aqui conversando e que nós sejamos melhores do que os nossos irmãos, porque a evolução espiritual, nós chegaremos um dia, é como se nós aqui habitássemos ainda cavernas, nós que estamos aqui, encarnados agora, medindo em evolução, se podemos dizer assim. Então, há níveis e níveis e níveis de evolução. Nossos olhos para nossos irmãos têm que ser misericordiosos, porque tem irmãos acima de nós, olhando para nós cometendo equívocos absurdos e tendo misericórdia conosco. Então, a misericórdia é a palavra do Cristo para essa noite de hoje. Elizabeth, vendo você falar aí a gente vai fazendo uma introspecção e olhando dentro da gente, e aí a gente vai sentindo Jesus exatamente nisso. Porque nós olhamos as coisas e nós sentimos as coisas com aquilo que nós temos dentro de nós. E às vezes isso dá uma vergonha, porque por mais que nós conheçamos o Evangelho, por mais que nós falamos em Jesus, a hora que olhamos no espelho e nos enxergamos, vimos o quanto eles são misericordiosos, por estar ainda ao nosso lado,
e buscando a nos amparar a cada instante. Porque enxergando as nossas fraquezas, e Ele ainda aqui, né? Esse divino amigo, esse divino irmão, esse grande mestre, com um coração enorme, né? Esse nosso irmão, nos estendendo a mão, igual Maria a Judas. E você falando de Judas, Judas não está longe da gente. Se Jesus está perto, Judas também. Olha para a gente. Olha o que nós sentimos. Judas agiu há 2000 anos daquela maneira. E como estamos agindo hoje? Aí a gente fica com o coração, às vezes, doendo. Porque tem um Judas ainda dentro da gente. E ele está bem latente. Então é importante que a gente esteja sempre buscando o Evangelho, sintonizando com as casas espirituais, sintonizando com a espiritualidade, para que a gente enxergue luz e não haja a cada instante igual Judas, porque não estamos longe dele. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar preparados para sermos trabalhadores na seara do Cristo, mesmo tendo consciência dessas dificuldades. Porque hoje nós temos que nos propor não ficar buscando mais, só. Claro que buscamos, mas não é uma busca só o tempo todo. Porque quando nós falamos de espiritualização, quando nós falamos desse divino amigo Jesus, quando falamos da nossa Mãe Maria, a gente sempre pensa assim, estendei os braços e recebei. Mas até quando? Como são feitas as obras do Cristo, as obras de Deus aqui na terra? São feitas com trabalho, são feitas com o servir. Então não podemos ficar só buscando, esperando. Vamos nos posicionar como trabalhadores, para que a obra avance. E junto com a obra, nos avancemos. Porque a maneira de aprender é servindo. A maneira de aprender é trabalhando. Então, nos posicionemos, mais uma vez, repetindo, como trabalhadores, não só como mendigos, não só como pedintes, mas como alguém que já deveria ou tem condições de estar trabalhando e servindo. Como a Elizabeth falou, nós somos únicos, e a nossa intimidade é bem íntima. E a minha intimidade conectou com a visibilidade ou invisibilidade. E nas dificuldades que nós estávamos tendo aqui hoje no trabalho, e a gente teve a informação que muitos estavam aqui buscando ser visível ou enxergar alguma luz, eu pedi a Jesus que eu enxergasse eles e que eles me enxergassem naquele momento. E quando você falou dessa questão única que somos, que isso é precioso demais, eu vou compartilhar uma frase, uma fala que eu ouvi esse final de semana no encontro, que me impactou muito. E ela veio no momento, então eu devo compartilhar ela. É que, vou ser breve, e que o nosso companheiro foi convidado várias vezes para ir à África, e ele tinha vontade, assim como também eu me identifiquei muito, porque eu fazia a mesma coisa. Eu fazia contas. Esse dinheiro que eu vou gastar para ir lá, e não vou ser tão útil, eu vou enviar, que vai ser mais útil
para, como nosso companheiro falou, ninguém mais passe fome, né? Para trazer o alimento material. Eu fiz isso muitas vezes. E ele falou que fez, e que quando o convite já não mais, ele tinha como recusar, que amigos queridos, trazendo esse convite a seu coração, ele resolveu ir em 2019. E ele falou que foi o grande investimento da vida dele, porque na primeira fala que ele teve com um necessitado lá, ele obteve a resposta íntima dele com relação à questão dos custos, do investimento para ir até lá. Ele falou, o companheiro lá virou para ele numa das falas, falou assim: que bom que você chegou e veio aqui, porque nós somos invisíveis. Que bom que você pode sentar aqui e conversar comigo, porque nós somos invisíveis, principalmente para os brancos, né? Olha que bênção que é essa oportunidade. Aí eu fiquei aqui pensando, antes de começar, e fiquei muito impactada. Existem muitos companheiros que buscaram, como a nossa companheira ali relatou, buscaram na casa e continuam buscando essa luz. E o meu desejo de enxergá-los para auxiliá-lo é uma coisa da minha intimidade. Aí eu fiquei pensando, eles precisando ser enxergados para a gente auxiliar, sentidos, né? Aí eu fiquei pensando, puxa vida, nós vamos falar do nosso grande amigo, nosso fiel amigo, e às vezes ele está na invisibilidade do nosso olhar. Eu confesso que eu fiquei eu fiquei muito desejosa que vocês não me chamassem para fazer o trabalho junto, que eu queria ficar na minha intimidade, na minha escuridão, ali quietinha, sentadinha, porque me envergonhou muito de ser uma trabalhadora, de repente, invisível, porque os que são invisíveis para nós, eles só vão conseguir auxílios quando nós nos permitimos a visibilidade para eles, né? Nós sabemos muito bem como fornecer essa visibilidade, mas o que mais me envergonhou é que, nesses momentos de dificuldades, de dor, Jesus ser invisível para nós. E Jesus está aqui, está vivo, está presente. Ele é o meu doce e eterno amigo, meu fiel amigo. Então, eu não vou estender muito, porque eu acho que a noite é trazer luz, trazer luz para a nossa escuridão, lembrando sempre que, independente de qual estágio nós estivermos, se é na sombra ou se é na luz, Jesus tem o nosso GPS, sim, lá. Ele nos localiza em qualquer momento, em qualquer situação que estejamos. Somos eternamente visíveis para esse nosso grande amigo. Então, ele também tem que tornar visível aos nossos olhos. E é isso, e é uma grande oportunidade, as reflexões, as conexões, e que Jesus continue confiando no nosso serviço, e que a gente preste, que a gente consiga investir os nossos melhores valores, que seja materiais, que seja espirituais. Nós temos muito a investir para tornarmos visíveis a tantos companheiros que precisam que nós nos tornemos o GPS de luz para eles. Se me permite uma entrada aqui dentro da doutrina, para nossos irmãos que estão ouvindo ali com atenção na palavra de cada um de vocês, a respeito do nosso querido Judas, a bênção dessa doutrina espírita, que não fecha a porta para a nossa evolução. Judas se enforca, suicídio,
desce para as regiões de muito ranger de dentes, mas ele precisava se redimir. Precisava de uma nova encarnação. Para você que está do outro lado da telinha, que ainda duvida que a gente é eterno, olha a vida de Judas. Reencarna na França, num corpo de mulher, para libertar a França do jugo dos britânicos, para poder ser queimado numa fogueira e se redimir. Essa lição está lá, Judas, direcionada pelo nosso irmão Humberto de Campos. Então está o nosso fator da gente aproveitar a nossa encarnação. A filha, como eu já falei aqui algumas vezes, com a música, o nosso filho que está fazendo falta aqui, com a palavra, nós colocando a mão no trabalho. Vocês aí não percam a oportunidade de se redimir, é único, porque a gente pode sair daqui dessa encarnação muito melhor. Então ofereça o seu trabalho, ofereça os seus pés, ofereça as suas mãos, ofereça o seu sorriso, ofereça os seus olhos. Eu estou aqui, que posso ser útil. Deveríamos estar sempre pensando assim, que posso ser útil para o irmão. Para Jesus é fácil, Senhor, eu estou aqui, mas para o irmão necessitado, é esse que a gente precisa dizer, eu estou aqui, eu estou aqui. E esse evangelho, esse Eva, entrou, porque desde quando os filhos chegaram aqui lá em 2020, e a gente começou a fazer uma live atrás da outra, quanto bálsamo entrou nos vossos lares, quantas lições sobre reencarnação, quanto a gente aprendeu sobre Judas. Então, eu estou muito gratificado de Deus ter me permitido, minha mãe não ter me abortado, e eu ter tido esta oportunidade, nesse momento, de estar aqui junto com as Marias, junto com os Alex, junto com os Carlos, junto com as Elizabeth e junto com todos esses irmãos que já já vão reencarnar nesse planeta tão bendito. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. A questão de prestar o socorro, de oferecer a mão, ela é muito relativa.
A gente tem comentado aqui do encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, porque nós estamos vindo de lá hoje e vivemos experiências incríveis. E eu passei por uma delas, uma experiência interessante. Eu estava numa das salas lá, que é reservada para a gente afinar o instrumento, alguma coisa, passar o som em particular. E eu estava sozinha na mesa, com as folhas das músicas, escolhendo. E peguei o violão, aí passou um dos palestrantes e disse assim: nossa, será que você poderia fazer um fundo musical para eu fazer uma prece? Eu falei, claro, posso fazer sim. E aí, né, enquanto estávamos lá, chegou mais um e disse assim: por que você não aproveita e pede para ela cantar na sua apresentação? E ele disse assim: não, mas talvez não dê tempo, porque o tempo está muito corrido, mas eu faço assim, eu diminuo o meu tempo de falar para ela fazer uma prece que eu gostaria que ela cantasse, isso, isso, isso. E nós fomos ensaiar, isso não estava planejado. Quando nós começamos a ensaiar, chegou outra pessoa, que é um maestro, e disse assim: eu posso ajudar? Eu posso colaborar com vocês? Eu posso oferecer aqui um ritmo diferente? Aí você canta, eu toco, o outro vai falar. Eu sei que daí a pouco apareceu mais um e disse assim: eu tenho mais um instrumento, eu posso oferecer. E isso foi espontâneo, questão de menos de 10 minutos. E saiu uma coisa sensacional. Ok. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós gostamos de algo, quando nós somos atraídos por alguma pessoa, que a gente olha e acha aquela pessoa interessante, a gente gosta do que ela pode oferecer, a gente agrada da fala dela, a gente chega com muita facilidade porque tem um gosto parecido com o meu. E dessa forma a gente sente prazer em ajudar. Agora, o que Jesus nos propõe é uma ajuda sem interesses. Você pode ajudar quando você tiver interesse, sim, mas a nossa maior doação são nessas mãos que sabem ser generosas para aqueles que pouco têm. Que esse amor, essa generosidade, essa facilidade, essa disposição que nós temos quando é agradável para nós, se transforme também em disposição para aqueles que são desagradáveis, principalmente para aqueles que nós precisamos perdoar ou recebermos deles o perdão. Então, dar ao próximo alegria parece coisa singela. Então, esse próximo não é só a Elizabeth, que tinha um violão na mão e que tinha pessoas lá do lado que poderiam, porque gostam dela, oferecer isso e aquilo, né? Eu acho que a gente tem que pegar isso como um presente de Deus, sim, as pessoas que nos ajudam o tempo todo, mas que nós aprendêssemos a ajudar todos os que sofrem e os que nos chegam pedindo a mão. Que esse amor se estenda, porque todas as vezes que nós ajudamos desinteressadamente, por amor, por caridade, todas as forças de Deus conspiram para que nós possamos receber de volta toda essa doação por amor, que fique bem claro, desinteressada. Ela volta para nós, né, centuplicada. Mas isso é difícil?
Até que a gente faça assim. Depois que você faz, você se acostuma. Você faz uma vez não gostando, faz a segunda um pouco incomodada, daí você vai se acostumando e passa a fazer por hábito. Então, o bem deve se tornar um hábito nas nossas vidas. Bom, como a espiritualidade pediu que fôssemos mais breves, então os nossos irmãos façam as considerações sobre o tema aí que tiverem que fazer e a gente vai caminhando para o fechamento. Eu vou pedir permissão à espiritualidade, pedir permissão ao pessoal que nos ouve e pedir permissão também a Jesus para que eu possa bater um papo com Ele aqui, bem intimista. Dizer para Ele que, humildemente, me ajoelho aos pés da sua cruz. E nesse momento, para mim, para o Carlos, eu o tiro de lá. Eu não vou deixá-lo mais pregado na cruz. Esse Cristo, esse Jesus, meu divino amigo, a partir de hoje, humildemente, sempre te rogarei, como sempre, as minhas necessidades, mas também me coloco à disposição do teu trabalho, mesmo sabendo das minhas inferioridades, tendo consciência das minhas mazelas internas, que são muitas, mas me coloco à disposição para o trabalho, para servir, e me ajude sempre a conservar ou adquiri-la, a humildade. E que essa luz que adentra em mim hoje possa permanecer e transcender também onde eu estiver e para todos aqueles que vão estar comigo nessa minha caminhada. E peço sempre perdão e peço sempre que Jesus e que Deus e que Nossa Mãe Maria faça parte do meu rol de amizade, do meu rol de sentimento e de sintonia. Obrigado, meu Pai, por me ensinar tanto através do teu amor. Eu também peço permissão para continuar lá do seu lado também. Me coloco do seu lado com essas mesmas rogativas e pedir a Jesus que permita a luz penetrar em nossos corações para que a gente possa ser um vagalume, que possa ser localizado por tantos que buscam a luz do vagalume, que sejamos vagalumes e que nos dê força, coragem, persistência, humildade e, acima de tudo, que nos dê sabedoria, simplicidade, amor, maior luz que Ele nos deixou e que Ele abastece constantemente, é o amor por todos nós. Muito obrigada por essa grande oportunidade iluminada dessa noite, que os companheiros supostamente invisíveis por todos nós possam ter encontrado, sim, a luz, o amparo através da música, da fala, dos nossos sentimentos. E eu afirmo com humildade e talvez com pretensão também, hoje nós trabalhamos com muita luz.
Eu gostaria de chamar a Laira, mas antes eu só queria colocar um parênteses aqui, porque o lar não é do Pedro. Não todo mundo entende. O lar é de todos aqueles que querem contribuir com o trabalho com Cristo. Então, é Deus, Jesus, quem dirige a casa é Caibar. Ele que está na frente. E é como se hoje, antes dele chegar, eu sozinho aqui. E esse ambiente aqui é fabuloso, maravilhoso você estar aqui refletindo. Eu estava sentado ali num banco, olhando para a cozinha, admirado com o que já foi construído, por tanta gente que já passou ali tomando sopa. E eu vi como se eu estivesse numa fazenda, na qual alguém falou assim: toma conta, por enquanto, porque você vai ter que prestar contas. Então, as pessoas que chegam, eu preciso receber bem. A gente precisa acalentar essas pessoas, porque essas pessoas é Jesus que envia, é a espiritualidade que manda. Porque se a gente não executar na casa espírita esse tipo de trabalho de aconchegar os nossos irmãos, infelizmente, o Pedro está totalmente equivocado. Então, que cada um, seja lá onde você estiver, pouco importa a tarjeta de dirigente, nada disso funciona, é só uma responsabilidade a mais. O que importa é como que você olha no olho do seu irmão que entra pelo portão, é como que você recebe, é como que você doa a água fluidificada, o copinho bendito. Seja bem-vindo, por favor, senta aqui, vamos ali para tomar o passe. É isso que nos diferencia perante o Senhor. Aí, desse jeito, a gente se torna um pedacinho do bom samaritano. Que cada um de vocês não se deixe se enlouquecer pela tarjeta de dirigente espírita. Não faça isso. A gente não pode cometer esse delito. A gente está aqui para servir, para ser útil. E começa em todos os departamentos da casa. Então, eu faço um convite para os meus irmãos desencarnados. Estão no local certo, com pessoas certas, e nós estamos aqui encarnados bebendo desse mesmo suco divino. É aquela água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana. Eu tenho água viva. Quer? Opa, quem toma nunca mais tem sede. Eu quero. Eu estou igual aquele moço na beira da piscina, 38 anos. Jesus chega e fala assim: quer ficar são? Não sou besta, eu quero. Pega teu leite e anda. Eu estou andando com o meu leite e vou trabalhar com ele. Não vou largar dele mais não. Que Deus ilumine. Obrigado pelos meus irmãos. Alex, que não está aqui. Fiote, maravilhoso. Nossa querida Elizabeth, nossos irmãos. Gostaria de deixar um abraço para aquela que está trabalhando lá na cozinha, que quando a gente sair daqui, a gente vai se alimentar. Nossa querida companheira Silene. Um abraço a todos os irmãos que nos ajudam, direto e indiretamente, nesse Brasil afora. Muita luz e muita paz. Por favor. Boa noite. Boa noite. Enquanto nossos irmãos começaram a reunião, a gente que tem um pouquinho mais de mediunidade, um pouco mais aflorada, se conecta com o alto. O amigo sempre foi ali me dissertando as coisas que os irmãos estavam falando e eu recebendo antes mesmo dele falar. Aí a gente percebe que tudo tem uma sintonia. E isso não poderia ser diferente na casa espírita, que trabalha o lado espiritual. E ele foi me falando e me pedindo para passar o que eu vou passar para vocês. A respeito que ele vê muitos seres entrando na casa de orações, principalmente nas espíritas, chegando e passando nos tratamentos, nas reuniões de desobsessão, e vendo que, através do tratamento lá dentro, eles pedem para o filho que está lá trabalhar.
Trabalho, trabalho, a gente tem que trabalhar, mas como um filho que muitas das vezes chega no estado doente na casa, vai saber o que é trabalho? Não sabe. E ele fala assim, antes de os filhos ser mandados para o trabalho, a gente tem que ensiná-los eles a se conectar com Deus. E toca mais uma vez na parte que a nossa irmã falou sobre ver o invisível. Quando você vê o invisível, você tem que estar conectado com o alto. Tem que conseguir abrir o seu coração para a prece, para o diálogo com Deus. Você tem que estar em sintonia. E o que ele percebe é que muitos filhos vão nas casas de orações e não conseguem ter essa sintonia com o Criador. E era o que devia ter, pois a gente é filho deles. E ele fala, o poder da prece. A prece sincera. Quando aflijais a tua alma, se volta para Cristo. Entrega e segura nas mãos daquele que fortalece e te sustenta. E na mesma hora, o irmão que está nos auxiliando, ele pede os filhos da casa que estão assistindo a nossa humilde dissertação em vários lares aí das cidades, para que nesse momento eles fechem os vossos olhos, tentam abrir essa conexão mediúnica para a luz espiritual, para que eles possam realmente sentir a presença do Cristo e dos amigos que estão aqui dispostos para o trabalho, para receber e para doar o magnetismo. Que neste momento, os meus amados, que a gente possa elevar a sua sintonia nas muitas moradas do nosso Pai. Ele, Deus, vê suas dores e lutas. Ele aceita quem tu és, mas com o compromisso de estar sempre crescendo. O Pai sempre te guiará através das palavras ditas. De peito aberto, Ele te emana energia e te apresenta esferas superiores, nos mostrando o que é o Evangelho e o que Ele nos ensina. Na casa do teu Pai há muitas moradas. E Ele vai falando que quando o ser se abre para esse diálogo sincero com Deus, Deus eleva o teu espírito encarnado às esferas superiores, te apresentando novas moradas. Não deixais de fazer o seu diálogo com Ele. Ele sempre apacentará as suas ovelhas. E ele me fala, quando ele diz que apacentará as suas ovelhas, é porque a gente está mal acostumado de buscar a luz de Deus somente no momento que a gente está triste, quando a gente precisa. E a gente não faz o que a nossa irmã Elizabeth falou, o bem tem que se tornar um hábito. Mas o bem, meus filhos, começa através da prece, da sintonia com o alto. Ninguém pode fazer o bem se não está elevado. E ele vai apacentar as suas ovelhas mediante o seu esforço. Aí vem a ação do trabalho, porque o trabalho exige esforço. E para você ter a recompensa do trabalho, você precisa se conectar com o alto. E logo mais ele fala, o trabalho, às vezes ele é árduo. Por que ele é árduo? Porque a gente precisa nos modificar. A gente precisa sair da nossa zona de conforto para querer crescer.
A gente precisa estudar, a gente precisa ir na casa de oração, a gente precisa levantar e abrir o Evangelho. Às vezes é árduo para um espírito ainda ignorante. Porém, ele eleva o que edifica o homem, é o trabalho que edifica o homem, através dos exercícios praticados e dos aprendizados firmados. Então, na medida que a gente começa a pôr o trabalho como hábito, isso se torna corriqueiro, isso se torna mais fácil, e isso vai se tornar exemplos para os filhos que ainda não conseguiu o quê? Se conectar com o alto. E a gente está sendo visto. A todos os instantes, a gente está sendo vistos, principalmente aqueles que estão ali subjugando a palavra de Deus, dissertando as palavras de Deus. O trabalho nos move para o caminho que Jesus tem nos ofertado. Jesus tem nos ofertado, meus filhos, tanta coisa boa, mas precisa de quem? Aonde que deve começar o trabalho, a prece? De nós, a gente tem que querer. Você não modifica uma pessoa que não quer. Ela precisa que o fruto amadureça. Então, já que você quis, fazer a sua parte. O trabalho afasta as dores íntimas e renova o nosso ser único. Ele nos evolua. O trabalho em Cristo é uma ferramenta de reforma íntima e altamente o desejo de continuar seguindo e de ter a fé rediviva. Aí ele completa aqui, nos auxiliando nessa noite tão sublime, que quando os irmãos se iniciaram com a tarefa das lives, se eles não tivessem persistindo, se abdicado, a fé de muitos teria esmorecido. Porque ele fala assim, os filhos podem comprovar que tem muitos relatos que depois da live, o bem gera o bem. Então, meus filhos, nessa noite, o que o plano espiritual quer indicar para vocês, para aqueles que ainda estão iniciando a tarefa de crescimento, para que vocês possam, primeiramente, descobrir a sua intimidade com Cristo, o seu diálogo, a sua desenvoltura, a sua mediunidade de ouvir Ele, de sentir a sua consciência, porque Ele nos transmite isso a todos os instantes, através da prece. Através da prece. E quando você começar a fazer a prece, o trabalho virá. E o trabalho virá de uma forma tão grandiosa que nós vamos poder afetar mais e mais e mais gente, sendo luz nesse mundo que ainda jaz trevas. Graças a Deus. Graças a Deus. O grande agricultor do amor saiu a espalhar sementes, semeou o trigo para prosperar, crescer e produzir. Mas veio a noite escura então, e o joio se lançou ao campo. Amanheceu e o trigo suspirou, onde estará o sol? E o grande agricultor do amor
paciência por noites e dias, sem reclamar, o trigo suportou. Sob a chuva, sob o sol, as estrelas e o relento, e o justo agricultor do amor voltou ao campo e agora disse: já está na hora de separar o joio do trigo. E o trigo adormeceu sob o céu enluarado, e o joio se escondeu. E o trigo amanheceu florido, alimentando toda a terra. E o joio segue agora como um instrumento da paciência. E o bom agricultor do amor veio então anunciar: a terra se prepara para o grande salto, os tempos chegaram. Cada qual no seu lugar, aprendendo a semear. E o trigo há de florir em paz, e os campos vão agradecer. O grande agricultor é o semeador do novo alvorecer. A terra despertando, os seres se regenerando. A terra despertando e os seres se regenerando. E assim, Senhor, nesta noite de tanta luz, Tu que és o agricultor bendito, o agricultor do amor, que veio anunciar a cada um de nós as consolações e nos preparar para aprendermos a amar. Só assim daremos o grande salto para a prosperidade espiritual. Os tempos, Senhor, sempre chegaram para nós. Cada amanhecer
Cada novo sol é um novo tempo. É o tempo de aprender. É o tempo de nos resguardarmos daquelas maldades que encarceramos em nós por culpas, por medo, por vergonha, para nos tornarmos visíveis. Tantas vezes fizemos o mal, para que pudessem nos notificar, mesmo que maleficamente. Mas aprendemos a andar pelos campos. E antes de chegar aos campos, andamos pelos pedregulhos, pelas pedras pontiagudas, que nos feriram os pés, que fizeram com que deitássemos à beira da estrada e sentíssemos sede, sentíssemos fome, frio, que nos tornássemos invisíveis. Mas um dia, essa invisibilidade vai também tomando o seu fim, pois também a noite traz orvalho, e esse orvalho cuida das sementeiras, faz com que se brotem nos campos as flores e também possam suavizar os nossos pés calejados e feridos. E assim, o novo alvorecer faz com que nos ergamos e nos coloquemos de pés novamente. E ao nos redimirmos, Senhor, de pé, olhando para o alto, para cima, recebemos as benesses consoladoras. E direcionando o nosso olhar para frente, avistamos os campos verdejantes, férteis, com trigo a balançar para lá e para cá, com trigo a prosperar na alegria da fartura do alimento. São os novos tempos, é a terra se regenerando, é o amor adentrando as nossas veias, que são retratadas através dos nossos sentimentos. Ó Senhor, pura misericórdia e amor, olhai por nós os joios que estão se recolhendo, se enclausurando na esperança de nos transformarmos em plantas suaves, férteis também em sementes que vão prosperar e progredir. Nenhum de nós nasceu fadado a ser joio. Nós somos a sementeira bendita, somos também a semente bendita. Quem é que precisa mais? A semente da terra ou a terra da semente? Um não viverá sem o outro. Precisamos uns dos outros para crescermos, florescermos, frutificarmos e progredirmos. Luz para todos nós. Somos todos uma só família, uma só célula de amor. Que Deus, na fartura de amor que concebe e nos concede, nos alimente nas noites escuras, como também nos lindos dias ensolarados. Que assim seja.
Muito bem, vamos voltar aqui, né? Ai, ai. Pedro, despeça aí do pessoal. Dá o seu tchau aí para todos, enquanto a gente vai recuperando aqui. Hospital bendito para encarnados e desencarnados. A grande maioria que chega aqui é fora do corpo, já desencarnou. Mas chegam aqui necessitados. Mas você que está do outro lado do planeta, está precisando, deita na sua caminha, coloca a garrafinha de água, faz a oração e com pensamento, pede permissão para que você seja deslocado aqui o seu espírito, à noite, principalmente quando for dormir, receber o tratamento ou mesmo lá no seu lar, porque a medicina de Jesus está em todo canto. Obrigado, a gente agradece muito, que Deus abençoe a todos vocês aí do outro lado, porque o nosso trabalho continua aqui. Muita luz e muita paz. Obrigado a todos. Um beijo no coração de cada um. A Marli está falando que mandou um beijo. Eu vi, assim, no momento da prece final, muitas flores sendo derramadas aqui na casa. Teve muitas pessoas que estavam sintonizadas com o alto, também receberam as mesmas flores de irmã Sheila. É como se levasse muito medicação para os vossos lares, recolhesse vários irmãos, e eles pedem para todos os lares não deixar de fazer o evangelho no lar, porque através do evangelho que os irmãos espirituais vão ter essa conexão de adentrar em vossos lares para socorrer e até mesmo ajudar os irmãos encarnados. Amém. Isso aí. Gente, então nós nos despedimos. O Alex também está mandando um abraço para todo mundo. Você vem aqui, Alex? Não? Então, ele está mandando, né, um abraço e nós esperamos que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos e os trabalhos vão continuar, né? Que a gente permaneça nessa sintonia abençoada e nós só temos a agradecer. Então, lá vai o beijo. Pega o beijo que é seu, guarda no coração com muito amor. E os Espíritos disseram que quando eu falo assim, esse beijo é seu, não dê para ninguém, guarda. Eles disseram assim, deixa a pessoa doar se ela quiser. Então, o beijo é seu e você faça com ele o que você desejar. Se quiser doar, entregar para alguém, fique à vontade. Lá vai o beijo, pega que é seu. Vai com Deus, beijinho. E até amanhã, se Deus quiser.